Olá, estamos numa série de vídeos chamado Escolha Viver. E hoje o nosso tema é Escolha Viver sem amargura na vida. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Uma das coisas que as pessoas têm e que elas costumam não admitir é raiva. Raiva é um sentimento de uma percepção de injustiça ou quando algo considerado importante para a gente é ameaçado ou é perdido. Uma percepção de injustiça ou quando algo que nós amamos é ameaçado ou é perdido. Isso nos gera raiva. E o que é a amargura? A amargura é a raiva mal resolvida. Uma raiva mal resolvida, mais um tempo, gera amargura. E a amargura tem um poder extremamente destruidor. O poder de envenenar a nossa vida. Envenenar o que fazemos, envenenar os nossos relacionamentos, envenenar o nosso futuro. A palavra de Deus vai dizer, no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, no verso de número 15, o seguinte acerca da amargura. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura é um veneno que pode matar o seu futuro. E o nosso vídeo de hoje tem como objetivo auxiliar você para que você possa escolher viver sem amargura na vida. Antes, é importante que você saiba um pouco sobre a raiva. A raiva é uma reação natural àquilo que nós já falamos, uma percepção de injustiça ou quando algo importante nosso é ameaçado de ser tirado de nós ou nos é tirado. A raiva é uma reação natural e não necessariamente ela é pecaminosa. Tanto é que o livro de Efésios, no capítulo 4, verso 26, vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Isso significa que é possível, em algumas situações, ter raiva, mas não pecar, não ofender a Deus por causa da nossa raiva. De fato, é possível ter raiva por aquilo que é correto. Quando você, por exemplo, não tem raiva de uma injustiça, de uma imoralidade, de algo terrível que aconteceu, por exemplo, no mundo, é sinal de que o seu coração já não acredita mais na ação de Deus pela santidade de Deus. Então, de certa forma, a raiva pode ser um bom instrumento na nossa vida para o exercício da justiça, para o exercício da santidade. Mas a raiva mal direcionada, ela pode causar uma série de transtornos na nossa vida. Porque na raiva nós falamos o que não deveríamos. Na raiva nós agimos de uma forma que não deveríamos agir. Na raiva corremos o risco de machucar e ofender pessoas, às vezes com impactos por décadas. A Bíblia vai dizer, no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 8, que a raiva mal endereçada, direcionada, ela pode gerar extrema gravidade. Por isso o texto vai dizer, Colossenses 3,8, que a gente deve pôr de lado, afastar toda a malícia, toda a explosão de ira, toda a ofensa. Por quê? Porque a raiva pede uma resposta. E essa resposta pode ser positiva, direcionada para o bem, para a construção, ou ela pode ser destrutiva, contra o outro, ofendendo o outro. O que acontece é que muitas vezes nós não expressamos de forma adequada a raiva e acabamos guardando-a no coração. Só que ela é guardada no coração não no intuito de ser entregue para Deus e Deus trabalhar, ela fica lá dentro. E esse ficar lá dentro pode gerar, com o tempo, com o repensar daquela situação, amargura. E isso
é extremamente danoso, porque raiva não tratada, gente descontrolada que sai explodindo nos outros, é tão ruim quanto gente que guarda a raiva, não fala, acumula aquilo, porque aquilo gera ressentimento, gera mágoa, gera amargura e isso gera morte para aquela pessoa no longo prazo. E também no médio e curto prazo, dependendo do relacionamento ou dos relacionamentos que essa pessoa pode ter. Então, quais são as consequências da amargura? O texto de Hebreus 12:15 vai dizer, olha, que ninguém se afaste da graça de Deus. A amargura, ela gera consequências físicas, emocionais e espirituais. Ela nos faz nos afastar da graça e da bondade de Deus. Porque uma pessoa amargurada, ela esquece e não percebe a ação de Deus na vida dela. Uma pessoa amargurada, ela não é grata a Deus pela vida. Uma pessoa amargurada não consegue ver que Deus continua agindo apesar daquele momento complicado que ela pode ter enfrentado. Ou da injustiça que ela recebeu. E aqui é importante, quando a gente fala que a raiva é uma percepção de injustiça, não quer dizer que toda raiva é legítima. Muitas vezes a pessoa tem um descontrole e ela tem raiva por aquilo que ela não precisava ter ou não deveria ter. É um descontrole que normalmente é fruto da insubmissão a Deus. O que mais a amargura gera? A amargura gera contaminação dos relacionamentos. Se você observar, ele vai utilizar a figura de uma árvore, que ninguém tenha raiz de amargura. Porque se essa raiz brotar, ou seja, uma sementinha que foi regada, e ela vira uma árvore, e essa árvore sai gerando frutos. E ela traz, o texto vai dizer, trazendo perturbação. Traz perturbação para a pessoa, para os relacionamentos, para a vida das pessoas. Porque ela pode destruir projetos, sonhos, relacionamentos, igrejas, famílias, empresas, uma nação inteira pode ser destruída pelo ódio, pela amargura, pelo rancor, pela mágoa. Isso traz péssimos resultados para a vida. E a Bíblia condena isso e diz, não viva dessa forma e escolha viver sem amargura na vida. E aí entra um ponto muito delicado. Qual é o ponto delicado? As pessoas têm muita dificuldade de admitir que podem ter esse tipo de sentimento. Então as pessoas dizem que estão chateadas, que estão com raiva, que estão frustradas, mas poucas são as pessoas que dizem assim, eu tenho uma amargura, eu tenho essa decepção, essa situação aqui, que isso me machucou o coração. E esse é o primeiro passo para a mudança. Como é que a gente escolhe viver sem amargura na vida? Como é que a gente escolhe viver sem esse veneno nas nossas almas? Que, não sei se você tem percebido ao redor de você nesses últimos meses e anos, a quantidade de pessoas com ódio uma das outras, polarizadas, ofendendo, destruindo famílias por causa de preferências e todo um caldo de ressentimento e de ódio e você não fez e devia ter feito. Isso mata as pessoas, isso destrói muita coisa boa, isso impede que muita coisa boa possa ser criada e desenvolvida junto. Como é que a gente escolhe viver sem amargura na vida? Primeira coisa, a gente precisa analisar a nossa vida e perguntar se a gente tem isso na nossa vida. Simples, mas extremamente difícil. Especialmente em comunidades religiosas, as pessoas têm muita dificuldade de assumir a sua fragilidade, a sua humanidade e os seus pecados. Então a pessoa, ela olha para si e diz assim, tá tudo bem, eu não tenho problema com ninguém, eu não brigo com ninguém. Mas se a gente olhar com um pouco mais de detalhes, você vai ver que a pessoa não conversa com determinadas pessoas. Você vai ver que fulano não conversa com cicrano, que
elas não trabalham, eles não trabalham juntos. Você percebe que a pessoa, ela não consegue ouvir uma outra pessoa pregando ou dando aula, ou participando, ou cantando, ou tocando, porque ela vai embora. O que é isso? Amargura. Mas é muito difícil reconhecer, porque reconhecer isso significa reconhecer que a pessoa está em pecado. É mais fácil dizer que está todo mundo muito bem e fingir que nada está acontecendo. Essa é a receita para a desgraça, porque isso não apenas não cura e não resolve, como isso tende a piorar a situação. Porque doença dificilmente se trata apenas com o tempo. É necessário uma intervenção médica. Talvez por uma chateaçãozinha, ok. A gente pede perdão, a gente pede a Deus misericórdia e toca o barco, mas uma ofensa precisa que Deus trate. E às vezes a pessoa, com essa postura de não, tá tudo bem, não tem problema nenhum, ela nega, ela atrasa, ela rejeita o tratamento de Deus. E aí o problema que era desse tamanho, ele vai aumentando. Provérbios vai dizer que se você tem uma briga com um amigo, vá lá e corrija, porque é como uma fenda numa estrutura. É apenas uma fenda, mas ela cresce e cresce quando vê toda a estrutura colapsa. Então o primeiro passo para a gente vencer a amargura, para a gente viver sem amargura, é fazer uma análise honesta diante de Deus se você e eu temos amargura na vida. E veja, a amargura ela não é causada apenas por pessoas. Você pode estar amargurado por circunstâncias, amargurado com erros que você cometeu, amargurado com Deus, talvez, amargurado com a realidade da sua vida que lhe é amarga no momento. Mas é importante que você analise isso e reflita diante de Deus. Você sabe que boa parte dos nossos problemas é porque a gente não para analisar, para refletir, para assumir a realidade. E aí, como é que você percebe que você tem amargura na vida? Como é que você percebe? Tem algumas perguntas que te ajudam a responder isso. Vou fazer as perguntas e vai pensando aí. Você fala mal de alguém ou de alguma coisa? Especialmente pelas costas? Você fala mal das pessoas? Você fala mal especificadamente de alguém? Você se alegra com a tristeza e a dor de uma outra pessoa? Por exemplo, você descobre ou sabe que alguém está passando por um momento difícil e você se alegra com o fato de que aquela pessoa está passando um momento difícil? Ou você se entristece ou fica chateado quando alguém tem uma coisa boa na vida dela? Você sente que uma determinada pessoa, ou um determinado grupo de pessoas, ou um determinado tipo de pessoa, ele está sendo beneficiado enquanto você não está sendo? Você está sendo prejudicado, injustiçado? Você consegue conversar, estabelecer vínculos com as pessoas? Ou tem gente que você não quer nem olhar na cara? Você já praticou pequenos atos de sabotagem? Porque isso é muito comum em comunidades religiosas, sabe? Dificilmente alguém vai chegar a dizer, eu não gosto de você, e falar e soltar uns palavrões. Mas a pessoa vai dar uma sabotadinha, a pessoa ela vai boicotar uma atividade, uma ação. A pessoa vai fazer aquele trabalho de não colaborar. Tipo assim, eu não vou prejudicar, mas eu também não colaboro com ninguém e deixa a pessoa se virando. Você tem algum desses tipos de comportamento? Se a resposta for sim, você provavelmente tem amargura por alguém. Ou talvez por alguma circunstância que a vida tenha lhe causado. Ou por um tipo de pessoa. E esse é o segundo ponto. Assuma que você tem isso se você tiver. Assuma. Veja, o texto bíblico está dizendo, se porventura alguém tem, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Brotando uma semente. Porque pode ser nesse momento que a raiz da amargura seja só uma semente. Mas às vezes ela já é uma árvore, trazendo muita dor na sua vida. Assuma isso. E aí entra o terceiro ponto.
Peça perdão a Deus, e decida agir para cortar a raiz de amargura na sua vida. Porque a amargura também tem a ver com o fato de eu, de alguma forma, colocar Deus como, Deus permitiu que isso acontecesse. Então a gente precisa pedir perdão a Deus, porque é como se a gente dissesse assim, a vida não saiu do jeito que deveria sair do meu jeito, e por isso eu estou com raiva, e por isso eu me revolto. A gente precisa pedir perdão a Deus. E entra um quarto ponto. A gente precisa perdoar. Porque eventualmente a amargura é gerada por uma ofensa, por uma traição, por alguma situação que você possa ter enfrentado ou alguém da sua família possa ter enfrentado. E aí, nós somos chamados a perdoar. O perdão é um dos maiores desafios na vida da maioria das pessoas e isso não é diferente na vida dos cristãos. Como perdoar? Por que perdoar? Bom, nós vamos ver isso no próximo vídeo. Semana que vem a gente fala sobre isso. Deus abençoe você. Uma ótima semana.